Eu já passei por diversos métodos de estudo bíblico, mas teve um ponto que nenhum deles estava funcionando para mim. Não sei se já aconteceu com vocês, mas era como se eu só ficasse na superfície da leitura e não conseguisse me aprofundar e entender de fato o que Deus estava querendo para mim naquele momento, como lição de vida, ensinamento, até algum propósito para minha vida. Eu cheguei até a comprar uma Bíblia de estudo, que é a da NAA, vou mostrar para vocês. Essa daqui, nossa, ela é muito pesada. E até que ela me ajudou durante um período, mas mesmo assim eu sentia que faltava alguma coisa, não sei exatamente o que era. Mas o bom dessa Bíblia é que ela tem a descrição e explica diretamente sobre cada capítulo, então é ótimo para quem quer começar a estudar de fato a Bíblia, mas não sabe por onde começar. E essa Bíblia é ótima porque ela traz a descrição de cada capítulo e cada verso, então é ótimo porque traz um contexto e você consegue entender de fato o que está acontecendo ali. Mas mesmo assim, como estudo, faltava alguma coisa para mim que eu não entendia exatamente o que era naquele momento. Foi quando eu percebi que, ao fazer os estudos que eu fazia de Jeremias, já tem uns 2 anos ou 3 anos, nem lembro mais, e em cada capítulo eu lia, estudava em um método do SOAP, e depois tentava outro método também, que eu não lembro agora, mas era como se eu sentisse que eu deixava alguma coisa passar. É estranho. Era como se eu deixasse algum ensinamento, alguma coisa importante que Deus queria trazer para mim, só que eu não conseguia enxergar, sabe? E foi a partir dessa frustração que eu acabei criando um método para mim mesma que eu nem sabia que estava criando, apenas fui no fluxo da constante busca e para testar se realmente funcionava comigo, eu tentei um pouco em Jeremias e resolvi retornar a Gênesis e fazer essa linha de ler a Bíblia toda. Então, com Gênesis, eu fiz esse seguinte método, que é o método do ensinamento. É como eu chamei, né? Eu não tive outro nome criativo, gente. E se você não tiver tempo disponível para esse método, aconselho fazer no final de semana, porque é preciso ter um cuidado, é preciso você explorar mais a leitura. Então, se você não tem tempo para fazer diariamente, deixa para fazer no final de semana esse estudo mais específico. Primeiramente, você vai escolher o livro que você vai ler da Bíblia. Eu escolhi Gênesis, então eu comecei por aí. Em seguida, o segundo passo é, se você tem uma Bíblia de estudos, ótimo, porque nela vai estar algumas coisas sobre o contexto histórico, sobre o que é os capítulos, o tema geral e etc. Na minha Bíblia mesmo tem falando sobre isso. Então, na minha Bíblia, por exemplo, tem a parte da introdução sobre o autor, o título, a data que ocorreu. Traz também sobre a disposição do Pentateuco, a estrutura dos capítulos, o contexto histórico, os assuntos principais, os temas, resumo da história. E por aí vai, é muita coisa. Então, fazer essa leitura logo no início, antes de começar a leitura de fato do livro, é interessante para você ter uma consciência do que aconteceu ali e principalmente do contexto socio-histórico e também da cultura, né? Porque muitas vezes eu começava a leitura sem saber de nada, sem ter ideia de nada do povo, da questão onde ficava no mapa, a localização onde eles estavam, a questão política, social, cultural que envolvia, a religião também, os conflitos. Então, isso é muito importante para o nosso estudo. Mas não fique desapontado se você não tiver uma Bíblia de estudos, porque eu dou uma ideia ótima também, que é ver resumos dos livros, e tem no YouTube, inclusive, um canal que traz resumos bem interessantes em forma de desenho, inclusive eu já cheguei a ver vários lá. E se você não tiver, é uma boa olhar lá só para ter uma consciência de fato do que está acontecendo ali. Agora que você já sabe o que aconteceu de fato nesse livro, já tem uma prévia, né, sobre o que vai acontecer nessa história, o terceiro passo é a oração principal. Antes de ler, fazer a oração e pedir a Deus discernimento, sabedoria para compreender as palavras que estão ali. Eu cheguei até a escrever o que eu normalmente peço, que é: eu agradeço pelo dia, pelas coisas, peço principalmente ajuda no capítulo inicial,
para compreender os detalhes, me dá sabedoria, principalmente abre os meus olhos para entender os ensinamentos, as reflexões, as lições da vida, o que o Senhor quer me passar hoje, que eu preciso aprender. O que mais? E coisas que eu preciso refletir para me tornar uma pessoa melhor. Então, peço bastante isso: discernimento, sabedoria, na minha leitura e abrir os meus olhos para enxergar as coisas que estão escondidas naquele capítulo. O quarto passo é então ler o capítulo normalmente, sem pressão de encontrar alguma coisa. Pelo amor de Deus, gente, não fica pressionado para encontrar alguma coisa ali, porque senão você não vai encontrar nada. Tem que ter esse momento de paz, de espírito e ter certeza que alguma coisa Deus vai mostrar ali para você nesse dia de hoje, dia do devocional. Eu normalmente, quando eu tô lendo, eu gosto de grifar algumas coisas, mas você pode fazer isso lendo novamente. Então, eu recomendo que você leia novamente o texto e, a partir desse momento, faça as suas anotações. Comece a grifar coisas que te chamaram a atenção, que deixaram você curioso a respeito. Eu até escrevo algumas frases nos capítulos de alguma coisa que me chamou a atenção, ou de que eu não fui muito com a ideia que trouxe no texto, ou de que eu concordo, ou de coisas realmente que foram importantes ali para mim na leitura e que eu posso refletir depois. No sexto passo, você agora vai ter um momento de reflexão. Essas questões de anotação, eu gosto de ter esse momento exato para anotar em um caderninho específico de devocional o que eu percebi de diferente que me chamaram a atenção. Então, eu não coloco só na Bíblia, eu escrevo também o caderno específico e isso me ajuda a ter uma clareza do que refletir, do que pensar a respeito daquelas coisas. E muitas vezes tem coisas que eu não consigo entender, então eu vou buscando insights, pesquiso no Google, pesquiso no YouTube, pesquiso no chat GPT. É basicamente você refletir sobre o que você marcou de importante e pensar no contexto atual da sua vida e na vida no geral das pessoas, do seu contexto que você está inserido. E como esses termos que você relacionou estão conectados agora, sabe? E teve um exemplo específico que eu estava lendo Gênesis, acho que é o capítulo 2 ou 3, e que Deus fala sobre a árvore da vida, e a árvore do conhecimento, alguma coisa assim. E isso me chamou muita atenção. Eu fiquei, nossa, o que significa essas árvores? Primeiramente eu pensei, por que árvore? Por que tem duas árvores específicas? Por que a árvore da vida e por que a árvore do conhecimento, do bem e do mal? E a partir daí eu fui pesquisando, tentando entender cada detalhe disso, me aprofundando. Então, é meio que um ato filosófico de questionar. Então, você precisa aprender a questionar o texto que você está lendo. Não é porque é bíblico que você não vai questionar. É sempre bom você questionar e mais a fundo. É aí que você vai encontrar a joia da leitura. E o sétimo passo que eu gosto muito de fazer é colocar um resumo do capítulo bem rápido, só para ter uma ideia, já que é um estudo devocional minucioso do livro de Gênesis. Então, eu vou fazer um resumo básico do que aconteceu, colocar as minhas marcações ali no caderno e começar a minha reflexão. E escrever, por exemplo, em notas mínimas os meus questionamentos sobre o que eu refleti em relação à vida, sobre mim, sobre os meus propósitos, sobre a minha família, sobre o contexto que eu estou vivendo. Por fim, é tipo isso: qual a reflexão final desse capítulo? Qual a ideia principal que ele traz? E é por aí que você vai achar a resposta. Se você na verdade colocar em mente qual é o ensinamento, qual é a reflexão principal desse capítulo, você vai começar a leitura já focando nessas partes escondidas do texto, porque a Bíblia ela é cheia de partes escondidas. Isso até me lembra o meu blog, que é My Hidden Track, minha faixa escondida. E basicamente é isso, você tem que encontrar. Eu gosto de ver como caça ao tesouro, que você tem que encontrar aquele tesouro ali que está escondido, que está perdido. E é um processo bem interessante e é bem divertido, na verdade, quando você vê dessa forma, não vê como um estudo muito tedioso, muito chato, mas se você ter esse ato filosófico de questionar e de não, eu vou procurar o que está aqui, e não, eu quero entender esse termo, por que essa árvore da vida, por que isso aqui apareceu, por que o número 7 aparece tantas vezes aqui, meu Deus.
E aí, enfim, você vai encontrar alguma reflexão, algum ensinamento que seja interessante para você no momento de agora. E é isso, gente. Eu espero que vocês possam praticar esse método que eu criei. Parece ser um pouco complicado no início, mas depois você vai pegando o jeito. Eu normalmente fazia por 1 hora ou 30 minutos, dependendo do capítulo e também da minha vontade de pesquisar a fundo sobre termos que eu não entendia direito, porque sei lá. E o que eu quero trazer também aqui é que a Bíblia seja fácil para ler, sabe? Eu tinha uma ideia desde criança que a Bíblia era um livro muito difícil para entender e para compreender as palavras. Minha primeira Bíblia foi aquela pequenininha e as palavras eram totalmente diferentes. A tradução não me ajudava muito. Depois eu fui para outra Bíblia que me ajudou bastante. Depois para essa aqui melhorou 1000 vezes mais, 1000 vezes o meu estudo, minha compreensão. Mas eu quero trazer aqui que a Bíblia pode sim ser fácil de ser lida, pode sim ser compreendida, mas claro que exige um pouco de esforço da sua parte para entender as nuances que Deus quer trazer para você, as partes que você precisa entender e precisa estudar e aprender para a sua vida. Então não é um livro qualquer que você lê pronto. Então eu gosto de trazer essa parte de se aprofunde na Bíblia, você vai encontrar algo precioso ali para você, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você se interessa por vídeos assim, me segue, curte aí o vídeo, compartilha para as pessoas se você acha que pode ajudar, não sei. E aqui no meu canal eu compartilho sobre reflexões da vida, às vezes devocionais, às vezes coisas de idioma e enfim. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!